Boa noite, Lídia, seja muito bem-vinda. Boa noite, senhor Antônio Onofre, seja bem-vindo também. Boa noite, Marcelo Machado, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Lidiane Patrícia, seja bem-vinda. Olá, Wagner, boa noite também, Selma. Luísa Nalim, boa noite. Célio Melo, seja bem-vindo. Olá, Ricardinho e Lúcia. Adriana e Andréia Dantas, boa noite, Lucélia. Olá, Cláudia Honor e Eliane. Boa noite também, Andréia Vieira, seja bem-vinda. Renato Leite. Olá, Selma Imaculada, boa noite, Valdete, seja bem-vinda. Boa noite também para Rita e a sua netinha. Fabiana Caldas, boa noite também, Vânia. Olá, Rosana e os nossos companheiros aí de Poços de Caldas, boa noite, Michele e Gabriel. Boa noite também, Jossanã, seja bem-vinda. Olá, Aninha e Adriano Borges. Boa noite, Carmen Inês, seja bem-vindo. Com certeza, Wagner, será uma ótima leitura e estudo. Boa noite também, Eveline, Roberta e Gabi. Boa noite também para a Salete, para o Márcio e para o Gustavo. Sejam todos bem-vindos. A Mônica Estabolito também, seja bem-vinda. Boa noite, Joana Camargo. Olá, Rosilene, Osmane e Diego. Boa noite também, Érica, seja muito bem-vinda. Ah, que bom, aniversário do companheiro da Selma, que as nossas orações e vibrações chegam até ele, né, Selma? Aí, ó, o pessoal de Carmo tá em festa. A Tuca também acabou de entrar, cantando parabéns aí pro Dinho. Olá também pro Paulo Henrique, né, Tuca? Que sempre nos acompanha. Ah lá, ó, só falar ele já colocou os seus buenas noches. Ei, Paulinho. Adriana Alvarenga, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vinda também, Tânia Padilha. Dona Luzia, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Oneida Alves, boa noite. Maria das Graças, boa noite, seja bem-vinda. Ó, a Tânia está participando conosco lá de Canela, do Rio Grande do Sul. Que delícia, que agradável, né? A gente poder expandir cada vez mais a nossa família. Olá, Marilza, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Filomena. Sou Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Renata Gomes, boa noite. Entrou antes da Marcileia hoje, né, Renata? Que bom. Olá, Cecília e Reinaldo. Boa noite também para Amanda Lavez, Amanda, o Robson, o Estênio e a Elaine. Olá, Anitta e Clarindo. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. E já está aqui na nossa hora de iniciarmos, né? É o nosso momento de leitura, de reflexão. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o som. E hoje, né, nós temos aí o aniversário do companheiro da Selma, o Dinho, a que as nossas orações e vibrações possam chegar até ele. Boa noite, Joana Bandeira. E eu convido então todos vocês agora nesse instante a juntos elevarmos o nosso pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus, ao nosso anjo de guarda e principalmente buscando neste processo de sintonia muita paz. Que nessa sintonia nós sintamos a harmonia que a própria natureza nos proporciona. Que nesta sintonia possamos captar a energia do belo, do bom, do maravilhoso, do Criador, acima de tudo. Que nesses momentos, meus queridos companheiros, possamos sentir a energia desta nossa família, desta nossa equipe, e uma energia não somente agradável, mas principalmente forte,
com aquela força que todos nós sempre buscamos lá do fundo para superar todos os obstáculos, todas as dificuldades. Aquela força que precisa basear-se acima de tudo na fé, a fé que é esta certeza de como as coisas funcionam, de como as leis divinas são perfeitas. Uma fé calcada nos ensinamentos do ser mais perfeito que pisou no nosso planeta, que ele tem o conhecimento, a vivência, o amor e as virtudes, capaz de tranquilizar todas as criaturas. Tranquilizar como? Promovendo e proporcionando a cura para aqueles que estão doentes. E aqui coloco todas as pessoas que fazem parte do nosso caderno de intenções e que sempre seus nomes aparecem aqui nos nossos comentários. Da mesma forma que esta energia do Cristo abençoa aqueles aniversariantes, a nós que temos que comemorar apenas e tão somente esta boa vontade de crescer e evoluir e nos aproximarmos de Deus. Enfim, que essa paz do Cristo consiga envolver todo o nosso planeta, diminuindo os atritos, apaziguando os corações em todas as partes do mundo e de todas as criaturas. Esse com certeza é o nosso desejo. A gente sabe das dificuldades de exatamente chegar em todas as pessoas, porque as pessoas não se colocam na condição de receber esses ensinamentos, né? Aqui, Elaine Oliveira, Maria Aparecida Moraes, Elza Maria Silva Júlio, boa noite, Luciene Naves, Leida Genari, Marinha, Célia, Elaine Amorim, seja bem-vinda, Marcileia, Sr. Antônio Pazotto, Isabel, Guilherme Luciano, né, Marcileia, Helena Coelho, e a todas essas pessoas que a Marcileia sempre compartilha, aqui as Patrícias, as Renatas, a Sônia, Luana Rodrigues, Leopoldina, olha só quantas pessoas que fazem parte exatamente, Elaine Lavez, desse nosso processo de busca pelo conhecimento e pelas informações. Boa noite, Catarina Moreira, seja também muito bem-vinda. Então a gente vai fazendo essas energias, essas vibrações, pedindo a Jesus que derrame a sua paz e as suas bênçãos para a nossa humanidade que se encontra doente. Sabemos da quantidade de problemas que estão envolvendo o nosso planeta, os mais diversos países, e que essas energias e vibrações que nós emitimos aqui nesses instantes são de extrema importância, sobretudo para a espiritualidade, na utilização do nosso magnetismo, que com certeza é capaz de auxiliar a espiritualidade nos seus projetos. Boa noite, Daniele Diamantino, seja também muito bem-vinda. Vanessa Melo Van, boa noite. Olá, Dilson Riva, boa noite também, seja bem-vindo, meu amigo. Luiz Fernando Souza. E eu acho que não esqueci, se eu esqueci de alguém, por favor, vocês me desculpem, mas fica aqui o nosso abraço para todos. Boa noite, Leda Lovato, também seja muito bem-vinda. Gente, vamos hoje, então, darmos a sequência à nossa leitura e estudo, e hoje, dia de quarta-feira, é dia de darmos a sequência à leitura e estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E nós estamos chegando numa parte deste livro, né, na parte final daqueles ditos milagres produzidos pelo próprio Cristo, onde nós chegamos naquela onde Kardec chama muito a nossa atenção, né, Claudionor Ferreira? Ele chama muito a nossa atenção para determinados fatos que são, pelo menos conhecidos por boa parte das pessoas como milagres, mas onde a autoridade moral do Cristo não exerce nenhum tipo de influência. E aí fica a questão, gente, será que Jesus
seria apenas e tão somente aquele mágico que, através de um truque, de um ilusionismo, ou até mesmo de uma mediunidade de efeitos físicos, de transporte, ou seja o que for, ele veio apenas e tão somente para demonstrar esta sua capacidade? William, Ângela, Dona Guiomar, Yutinho, Eloá, será que foi exatamente ou tão somente para isso? Kardec, em todos os fenômenos em que não há este envolvimento da autoridade moral do Cristo, ele fica, vamos dizer, vamos usar uma expressão nossa, ele fica com o pé atrás. Por isso, inclusive, ele já começa este tópico da multiplicação dos pães, falando o seguinte: gente, tem muitas pessoas que vão zombar deste episódio. Tem muitos opositores incrédulos que vai falar isso. Por isso que a Bíblia é uma invenção, ela não existe. Exatamente aproveitando-se desses aspectos ou destes fatos considerados milagres e que a gente sabe podem ser facilmente explicados. Boa noite, Adaí, boa noite também para Ercília, sejam bem-vindas. Então, se nós vamos ter pessoas, opositores, que vão zombar dessa passagem, a gente precisa entender, se não porque nosso objetivo não é discutir com os outros as passagens evangélicas, o nosso objetivo é fazer aquilo que o próprio Cristo disse, gente, em todas as partes, ou durante toda a sua vida pública, para os seus apóstolos: eu vim para instalar o reino dos céus dentro do coração de cada criatura. Ou seja, que essas passagens evangélicas nos auxiliem a nós instalarmos o reino dentro do nosso próprio coração. Não é para nós sairmos por aí discutindo com os outros e querendo provar determinadas coisas, que cada um tem a sua forma de entender e de acreditar. Ô Marilza, que notícia boa, que o Carlinhos Conceição está se recuperando em casa, ótimo. Então, vamos entender o que o codificador coloca. Eu vou também trazer algumas informações ou algumas hipóteses para ajudar vocês a entenderem o que realmente aconteceu, ou o que poderia acontecer também, que não seria nenhum tipo de demérito. E a gente vai concluir com o próprio codificador, sobretudo nas duas partezinhas finais desse título, que é o fermento e o pão do céu. Nós vamos concluir com o codificador, que, já vou adiantar para vocês, isto não passa de uma parábola, assim como as outras parábolas que Jesus contou. Boa noite, Leni, boa noite também, Gisela. Gente, eu sei que muitos de vocês, muitos são espíritas, outros não são espíritas, então cada um tem aquela sua forma, aprendeu a, vamos assim dizer, a entender e a interpretar e a ouvir esses ensinamentos de uma forma. Então eu estou fazendo a leitura e estudo diante daquilo que o próprio codificador Allan Kardec colocou. Então fiquem atentos a todas essas possibilidades e depois avaliem. Claro que eu poderia começar aqui falando para vocês, do ponto de vista da doutrina espírita. Se nós pegarmos o livro dos médiuns, nós vamos encontrar ali, principalmente quando a gente estuda a questão dos fluidos, Boa noite, Gustavo Duarte, boa noite, Sueli, seja bem-vinda. A gente vai conseguir explicar essas situações, essas circunstâncias, ou esta multiplicação dos pães. Por exemplo, a gente pode explicar através daquilo que o livro dos médiuns nos trouxe sobre o laboratório do mundo invisível. A Sueli entrou, a Marina também, às vezes a Marina entra primeiro, a Sueli depois, Sejam bem-vindas as duas, bem-vinda também, Celeida. Então, o laboratório do mundo invisível, lá do livro dos médiuns, nos ensina. Por quê? Porque é possível ser produzido qualquer tipo de matéria no mundo espiritual. Então poderia Jesus falar: vamos juntar os espíritos, vamos produzir pão e peixe e vamos distribuir para todo mundo. Seria possível? Ora,
através do laboratório do mundo invisível, principalmente no que diz respeito aos pães. Eu não vou adentrar muito aos detalhes, por quê? Porque quando a gente fala de peixes, nós estamos falando de animais, e os animais têm um quê a mais, é diferente de apenas então somente matéria, tá? Existem ali também espíritos que estão iniciando o seu processo evolutivo, então é mais delicado, mas sobretudo do ponto de vista do pão, é tranquilo, né? Natália Silva, boa noite também, Juscelia, sejam bem-vindas. Também nós poderíamos explicar através de uma mediunidade de efeitos físicos. Jesus praticou o milagre da multiplicação através da mediunidade de efeitos físicos. Olha, a gente sabe que efeitos físicos, ela produz exatamente como a gente também estudou no livro dos médiuns, ela produz esses efeitos que nós vamos conseguir com os órgãos dos sentidos físicos perceber. Alguém fez aparecer alguma coisa aqui, perfeito, apareceu, eu estou vendo, sim, mediunidade de efeitos físicos, é possível, ok? Normal. Boa noite, José Luiz, seja bem-vindo. Boa noite, Terezinha. E também nós poderíamos dizer que, do ponto de vista da mediunidade, Jesus poderia ter atuado com uma mediunidade de transporte. Olha, eu vou pegar todos os médiuns que estão aqui e nós vamos transportar os pães de algum lugar para cá. Então, é só para dizer para vocês que aqueles que fazem parte, que conhecem um pouquinho da própria doutrina espírita, poderia tentar explicar todas essas situações, essas circunstâncias, através da mediunidade, né? Sônia Trozinski, seja bem-vinda. Poderia explicar tranquilamente, sem nenhum problema. Mas vamos buscar outras possibilidades para entendermos essa passagem? Então, falamos de uma, mediunidade. Uma outra, gente, é aquela que nós já conversamos aqui em algumas oportunidades. Quando nós estamos, por exemplo, concentrados em alguma coisa, eu não sei se vocês já passaram por isso, quando vocês estão concentrados em alguma coisa, vocês já perceberam que muitas outras passam despercebidas? Ora, já vi pessoas que estão sentadas, por exemplo, na frente de uma televisão, às vezes chega alguém, passa na frente dela, até conversa, e ela não consegue perceber. Por quê? Porque ela está tão concentrada naquilo, que ela não enxerga mais nada à sua volta. E às vezes fica ali por horas e horas. É possível? É. Também, muitas das vezes, ou determinadas pessoas, né, Gilberto Souza, seja bem-vindo, determinadas pessoas, quando entram também nesse clima de concentração, gente, elas não sentem nem mesmo fome. Aí eu já conversei com vocês em outras oportunidades, né, eu vou repetir aqui, tem um livro muito interessante que foi escrito em cima de uma pesquisa, né, chamado O Teste do Marshmallow, só que agora fugiu mesmo o nome do autor. Depois eu passo para vocês, até lá em casa, no nosso escritóriozinho, a gente tem até o livro, fica bem na frente lá. Eu esqueci o nome do autor, depois eu lembrando, eu falo para vocês. Naquele livro, O Teste do Marshmallow, é uma pesquisa que ele faz, né, em cima, e começa exatamente com algumas crianças, aquela pesquisa do doce, se você está aqui, o doce é seu, você pode comer, se você não comer, dentro de tanto tempo, aí você vai ganhar um outro e tal. E foi uma pesquisa que foi feita, realizada lá nos Estados Unidos, onde acompanhou-se aquelas pessoas durante 60 anos. E o que a gente conseguiu aprender ou extrair um pouco disso? É que nessa pesquisa nós descobrimos que nós temos algumas substâncias no nosso organismo, e principalmente, né, aquela catecolamina, que ela que produz essa sensação de necessidade, essa sensação de fome. Por exemplo, quando a criança começa lá nos seus primeiros anos de vida, ela chora para poder buscar um alimento, é porque essa catecolamina é produzida e ela percorre o nosso corpo, chega no nosso cérebro e fala, eu estou com fome. E aí a criança, por exemplo, ela vai pedir o seu alimento através do choro. Nós vamos pedir o alimento através de outras formas. E as pessoas que vão aprendendo a controlar essa catecolamina, ou as pessoas que vão aprendendo a
resistir à pressão da catecolamina, e geralmente é com a produção ou o aumento da produção de dopamina, elas conseguem por mais tempo vencer e superar, por exemplo, a própria fome. Então vocês imaginem, Jesus estava lá, estava pregando as palavras, os ensinamentos do Cristo, e deixou as pessoas tão concentradas que elas sequer lembraram que estavam com fome. Tanto é que na passagem a gente vê o quê? Olha, Jesus falando, tem esse monte de gente aí, a gente não pode dispensá-los com fome, vamos dar a eles de comer. Então veja, tinha essa preocupação. Então, se todo mundo estava concentrado, ninguém sente fome. Tranquilo, perfeitamente possível. E aí dizer que Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, mas com seus ensinamentos, desse processo de concentração. E eu posso falar aqui também de uma outra forma, de uma outra possibilidade, quando nós discutimos, lembram do arqueocórtex e o neocórtex? Então, enquanto o neocórtex está trabalhando, o arqueocórtex vai produzindo as substâncias que vão, de alguma forma, te satisfazendo e te protegendo. Gente, se nós tivermos, vocês prestem atenção, se vocês estiverem acordados, vocês conseguem ficar, por exemplo, durante 8 horas sem comer? Mas vocês não ficam 8 horas sem comer enquanto estão dormindo? Ora, tá vendo? São funcionamentos distintos. É o trabalho do arqueocórtex e do neocórtex. Então, também é uma forma de nós explicarmos essa passagem da multiplicação dos pães, né? Nós vamos chegar nesse ponto aí, viu, senhor Antônio Onofre, do pão espiritual. Mas se me permitem só cumprimentar aqui a Roseli Salvador, Elisângela Cristina, Maria de Fátima Fernandes, sejam muito bem-vindos, sou Álvaro Luiz, toda a sua família, sua mãe aí, sejam bem-vindos. Então, nós já vimos a questão que pode ser explicada através da mediunidade, nós já vimos através do próprio funcionamento e controle do nosso cérebro, e eu poderia dizer também que nós temos uma outra forma de explicar. Gente, nós estamos ali, está todo mundo sentado, Jesus pregando e ensinando. De repente, ele poderia falar, gente, vamos nos reunir aqui para a gente nos alimentarmos. E aí ele pode ter falado o seguinte, quem tiver alguma coisa aí que puder dividir, então vamos dividir com os irmãos. Ora, se você está num nível, num clima evoluído, né? Naquela paz e naquela tranquilidade, aquilo que você tem, você começa a compartilhar com o outro. Ora, justifica até o que sobra, né? Os 12 cestos que sobraram, porque muitas pessoas são precavidas. Imagina na época de Jesus, eu estou seguindo esse camarada aqui, estou indo atrás dele, não sei para onde vai, não sei quanto tempo que ele vai ficar lá, eu vou levar os meus provimentos. Então, chegou um determinado momento, olha, vamos reunir o que nós temos aqui e dividir para todo mundo, inclusive para aqueles que não têm também comerem. Então é possível, vamos assim dizer, uma forma de, entre aspas, hipnose, um hipnotismo, hipnotizou todo mundo e vamos juntar os alimentos, e aí no fim todos se alimentaram e ainda sobraram. Veja que coisa interessante. E nas sobras, o que sobraram? Sobraram 12 cestos. Daqui a pouco a gente vai ver essa simbologia dos 12 cestos, que fantástico. Então, vocês viram que nós temos várias hipóteses para explicar o fenômeno? Só que, de novo, nós vamos buscar com o próprio codificador uma interpretação, mas não uma interpretação material para essa passagem. Vamos buscar uma interpretação espiritual. E eu já começo com o próprio texto em si, né? O senhor Antônio Onofre colocou aqui o pão espiritual. Eu já começo com o texto em si. Gente, quando Jesus está ali conversando com os apóstolos, uma das coisas que Jesus pergunta, que Jesus queria saber, apóstolos, o que vocês têm? Quantos pães vocês têm? Quantos peixes vocês têm? Porque aquilo que vocês têm é suficiente
para alimentar a todos. Gente, veja essa frase de Jesus. É lógico que se ele fosse analisado do ponto de vista matemático, você pergunta para 12 apóstolos o que eles têm, e que fala que o que eles têm seria o suficiente para alimentar mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, todo mundo vai rir. Por isso que muitos zombam, né? Que é isso? Isso aqui não tem como acontecer, isso nunca. Lógico, se eu buscar uma interpretação material, mas veja, Jesus estava indo lá na alma de cada um, e exatamente indo na alma, ele quis nos ensinar, quando ele fala e pergunta para os apóstolos, o que vocês têm? E é isso que cada um de vocês tem, que vocês vão dar a estas pessoas. E é uma pergunta que a gente deve fazer constantemente. Teve uma palestra, num seminário, e no finalzinho, lá nos comentários, Simão Pedro de Lima, né, lá de Patrocínio, um palestrante fantástico, ele faz exatamente esse comentário, né? Porque muitas das vezes, quando nós estamos diante de determinadas situações, principalmente quando nós estamos precisando, ninguém chega e pergunta o que nós temos, só perguntam o que nós precisamos. Ou quando nós estamos precisando, a gente não quer nem saber o que a gente tem, a gente só quer correr atrás daquilo que a gente precisa. E Jesus faz uma pergunta agora: peraí, o que vocês têm? E o que vocês têm é suficiente. Olha só que coisa fantástica. Imagine, vamos buscar pelo prisma da cura. Quando vocês falam, ou nós vamos chegar e pedir: Jesus, me ajuda que eu estou precisando de curar. Jesus fala assim: e o que você tem? Não, eu tenho doença, eu estou inclusive atrás de cura. Mas peraí, o que você tem? É doença? Se você tem doença, o que você vai produzir? Ou o que você é capaz de produzir? Somente doença. Você precisa, ou melhor, você tem alguma coisa a mais que você precisa, principalmente que você está escondendo, que você precisa colocar para fora, para que isso proporcione aquilo que você está buscando. Os apóstolos, era a questão do pão. Pegue aí aquilo que vocês têm e distribua aquilo que vocês têm, porque com certeza vai aumentar. Lembra que Francisco de Assis diz: é dando que se recebe? Ou de onde, gente, que Jesus tirou a frase: a tua fé te curou? Ou seja, é aquilo que você tem que proporcionou a sua cura, não foi aquilo que veio de fora, não é aquilo que você precisa, é aquilo que você tem. E a pergunta é essa: o que você tem? Porque é daquilo que você tem que você vai alimentar todos à sua volta. Olha para vocês verem que interpretação assim fantástica. E a gente não, geralmente a gente sai em busca de alguma coisa, sem olhar aquilo que tem. Olá, Carla Cristina, seja bem-vinda. Sem olhar aquilo que tem. Nessa passagem Jesus faz isso, e nós não conseguimos extrair tudo isso. Por que nós não conseguimos extrair? Porque a gente está voltado apenas e tão somente para as questões materiais que estavam envolvendo e que envolve este fenômeno. Assim como a gente vai ver do outro, tá? Nós vimos semana passada, lembra das bodas de Caná? Não tinha nada a ver com a autoridade moral do Cristo. Multiplicação dos pães também não tem nada a ver com a autoridade moral do Cristo. O episódio depois que a gente vai ver da tentação, poxa, será que tem alguma coisa a ver? Será que... Vai ser no nosso próximo encontro, na semana que vem. Hoje a gente vai ficar aqui especificamente nessa passagem da multiplicação dos pães. Então, Jesus teria feito o quê? A multiplicação daquilo que cada um tinha. Jesus fez a multiplicação daquilo que os apóstolos possuíam e falou: vocês mesmos vão distribuir. E quando eles distribuíram, perceberam que sobrou. Então, quando nós formos até Ele, vamos chegar até Ele dizendo aquilo que nós temos. Jesus, eu tenho isso. Você tem isso? Ele vai dizer para você: é o suficiente, vamos trabalhar.
Seria fantástico e muito simples, né? Mas, mais uma vez, a gente tem que aprender o quê? A extrair o espírito da letra. Porque se de um lado, vejam, Jesus fala, você vê o que você tem e você vai distribuir. Jesus está falando, olha, a gente não terceiriza serviço ao próximo, não. Ah, vou terceirizar, fulano... Não, você não terceiriza, você sai, vai e faz. Quem quer servir vai ao encontro daquele que precisa. Foi o que Jesus falou para eles. Eles pediram alguma coisa? A preocupação é de vocês. Se a preocupação é de vocês, então vocês mesmos peguem e levem para eles. E eles até então não tinham, pelo menos na passagem, eles não pediram nada. Tá? Então, isso de novo, gente, é mais uma simbologia que a gente vai aprendendo e extraindo. Tem outras simbologias na passagem? Tem. Só que o objetivo nosso aqui não é estudar a passagem em si. Nosso objetivo é tentar identificar, assim como o codificador, o que aconteceu e que isso está relacionado com o ensinamento do Cristo pela superioridade moral que ele tinha. Mas se vocês forem estudar, por exemplo, um dia essa passagem, vocês peguem lá, ele vai dizer que isso tudo aconteceu num final de tarde. Gente, o que significa um final de tarde para nós, para todo mundo? Final de tarde é um final de jornada, é um final de ciclo. Sabe quando você termina o seu dia de trabalho, terminei meu dia de trabalho. Aí você dá aquela relaxada, aquela tranquilizada, você passa, como diz Santo Agostinho, né, o seu dia ou a sua jornada de trabalho na mente e já falou, amanhã eu vou ser melhor, amanhã eu vou fazer melhor. Então final de tarde é a mesma coisa que final de ciclo, final de jornada. E vejam, era um final de tarde que estava acontecendo num deserto. Mas peraí, todas aquelas pessoas saíram e foram atrás de Jesus para um deserto? Na passagem diz que era um deserto. E o que é o deserto? O deserto representa aquele nada, aquele vazio. Ou seja, você chega no final de determinado ciclo, você precisa esvaziar a sua mente até para planejar a sequência da sua caminhada e da sua trajetória. Porque se você ficar olhando para trás, o que é que Jesus diz? Todo aquele que olha para trás não é digno de me acompanhar. Então, o deserto ele representa um pouco desse vazio. Olha, vamos quebrar os paradigmas, vamos quebrar os preconceitos que nós temos, deixar a nossa mente vazia, receber esses ensinamentos e informações que Jesus está nos trazendo para que a gente retome a caminhada e retome a caminhada para este novo ciclo de uma forma totalmente diferente do que nós fizemos até agora. Então, todas essas passagens e principalmente as parábolas são riquíssimas nesses detalhes. Bom, para a gente fechar então, e aí sim, com a conclusão do próprio codificador, com a conclusão de Kardec, ele vai trazer no mesmo texto da multiplicação dos pães, o fermento dos fariseus e o pão do céu. O que ele vai dizer sobre o fermento dos fariseus? Gente, na sequência dessa passagem da multiplicação dos pães, Jesus teria ido para o outro lado do mar, e chegando lá do outro lado, Jesus conversando com os apóstolos, com os discípulos, com os seus amigos, ele disse e alertou, olha, gente, cuidado com o fermento dos fariseus. E aí, olha para você ver, o que o evangelista diz? O evangelista diz o seguinte, quando ele falou aquilo, eles estavam pensando, na mesma hora passou pela mente deles, que eles haviam esquecido de levar o pão. Olha o que o evangelista falou. Os apóstolos, quando Jesus falou para a gente se precaver do fermento dos fariseus, eles ficaram preocupados, por quê? Porque eles não tinham levado o pão. Gente, mas se já tinham acabado de acontecer uma multiplicação de pães, por que eles estariam preocupados com fermento ou com pão? Boa noite, Fabiola, seja muito bem-vinda. Por que eles estariam preocupados com o pão? Não era essa a preocupação, tanto é que Jesus já pega e já chama a atenção deles. Homens de pouca fé.
Eu não estou falando de vocês para se preocupar com a matéria, não. Eu estou falando para vocês se precaverem do fermento dos fariseus. Era exatamente da doutrina dos fariseus e dos saduceus que, infelizmente, estragam. É disso que eu estou chamando a atenção de vocês. Por quê? Porque, gente, o fermento, quando ele é utilizado para fazer o pão, beleza, perfeito. Mas se você for utilizar ele sozinho, ele pode causar males para o seu próprio organismo. Então, Jesus falou, ora, é isso que eu estou falando para vocês. Eu não estou falando para vocês de pão de comer, não. Eu estou falando daqueles dogmas, daqueles ritos, que é o fermento que os fariseus e os saduceus utilizam. E veja, se eles, ou, como diz Kardec, se tivesse acontecido o milagre da multiplicação dos pães, ia passar na cabeça deles eles estarem preocupados com o pão? Não, olha, se Jesus já multiplicou, eu vou ficar preocupado com o pão? Qualquer coisa ele multiplica, ele faz o pão de novo. Ele faz o pão cair do céu para nós. Isso, de novo, é uma das formas que Kardec foi buscando no contexto da leitura do Evangelho para nos mostrar que a multiplicação dos pães não passou de uma parábola. Mas ele não fica por aí. Tem um outro texto que também é na sequência, que é chamado o pão do céu. E nessa sequência, o que o evangelista vai narrar? Ele vai narrar o seguinte, que as pessoas, depois de tudo aquilo, procuraram o mestre, e aí perceberam que ele tinha ido numa outra barca, que não a barca dos apóstolos. E aí o que eles fizeram? Também entraram na barca, entraram na barca e foram atrás de Jesus. E aí quando eles chegam, Jesus fala, por que vocês estão vindo atrás de mim? Vocês estão vindo atrás de mim por quê? Por causa do pão? Porque eu posso lhes dar o pão da vida, aquele que quando vocês comerem nunca mais sentirão fome. Aí Jesus começa a conversar e eles ali perguntando, e num determinado momento da passagem, quando Jesus fala, olha gente, vocês precisam crer em Deus, isso é tudo na conversa, eu não estou fazendo a leitura para não ficar cansativo, para a gente concluir aqui de uma forma mais breve. Aí eles viram para Jesus e falam o seguinte, mas mestre, faz um milagre para nós, para que a gente acredite em Deus. Gente, olha o que Kardec fala, mas espera aí, se eles tinham acabado de presenciar uma multiplicação de pães, se realmente aconteceu na realidade, por que eles virariam para Jesus na sequência e pediriam a Jesus para fazer um milagre? Mas não tinha sido feito o milagre da multiplicação dos pães? Por que estariam pedindo um milagre para eles acreditarem em Deus? Como diz Kardec, não faz sentido. Então, nós temos que entender realmente essa passagem da multiplicação dos pães como uma parábola, um ensinamento que Jesus deu aos seus discípulos e deixou escrito, ou os evangelistas deixaram escrito para nós, para que a gente faça uma avaliação dos ensinamentos do próprio Cristo e do quanto estes ensinamentos representam verdadeiramente o alimento para a alma. Aí o Sr. Antônio acabou de colocar, o pão espiritual alimenta a alma, a mente e os bons sentimentos. Então é dessa forma que Kardec nos propõe a analisarmos e avaliarmos essa passagem, exatamente para a gente ficar, podemos assim dizer, bem tranquilos, porque muitos acabam ficando preocupados, Rubens? Boa noite, seja bem-vindo. Muitos ficam preocupados, poxa, como é que eu vou explicar? Se alguém me perguntar aquela multiplicação dos pães de Jesus, como é que eu vou explicar aquilo? Às vezes a gente fica tentando arrumar defesa, alguma coisa, sendo desnecessário. O codificador faz essa reflexão, e eu acho que é uma reflexão que cabe perfeitamente para nós. Já falamos das primeiras possibilidades, fisicamente poderia acontecer? A gente falou, tudo bem, tranquilo. Agora, o que Kardec conclui é que não passa de uma parábola, pelo próprio contexto onde as coisas aconteceram, pelo pedido das próprias pessoas que queriam um milagre e
pelos próprios apóstolos não conseguirem entender determinadas informações que Jesus estava lhes passando. Então, que a gente possa avaliar, tá? Principalmente em todos esses episódios, existe uma superioridade do Cristo em evidência? Se não existe, vamos analisar isso de uma outra forma, tá? Por quê? Numa desobsessão, a gente percebe a superioridade moral do Cristo. Ele chega, os espíritos se afastam, tranquilo. Então, onde não há essa evidência de uma superioridade moral, que foi alguma coisa, uma mágica, a gente tem que avaliar de outra forma. Por quê? Porque Jesus veio com um objetivo, e ele não ia, em hipótese nenhuma, se distanciar desse objetivo. Ele não ia, em hipótese alguma, se desviar da sua tarefa e da sua missão. Para satisfazer a curiosidade das pessoas, não seria o Cristo. Espero que vocês tenham conseguido também, assim como eu, entender e assimilar bem essa passagem e esse livro maravilhoso que está nos ajudando e nos ensinando e muito. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Obrigado, pelas vibrações que vocês sempre fazem, e vamos continuar trabalhando nesse processo de vibrar realmente para modificar o nosso planeta, e que todos consigam se alimentar espiritualmente deste pão, que é o próprio Cristo, ou que são os ensinamentos do Cristo, para que nós nunca mais tenhamos fome. Muito pelo contrário, sejamos como os apóstolos que Jesus propôs, darmos de comer às outras pessoas, distribuir aquilo que nós temos. Muita paz e até o nosso próximo encontro.